Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. E hoje eu trago aqui um tema maravilhoso para vocês, o efeito Joule, só que de uma maneira como você nunca viu antes. Espero que você goste bastante e já vai dando seu like aí, compartilhando esse vídeo com a galera. E aí você deve estar se perguntando, mas Joãozinho, se é efeito Joule, por que tem alguma coisa aí nesse quadro falando de queda livre no vácuo? Pois é de uma maneira como você nunca viu antes. Eu quero deixar claro para você que existe uma relação, existe uma analogia do efeito Joule com a queda livre de uma partícula no vácuo e também a queda livre de uma partícula sobre a influência de um fluido viscoso. Vamos ver isso direitinho? Para começar a fazer essa analogia, quero que vocês entendam primeiro, eu relembrem primeiro, o movimento de uma partícula sendo uma queda livre no vácuo. Quando isso acontece, a gente tem apenas a força-peso atuando sobre essa partícula. A força-peso vai ser responsável por converter a energia potencial gravitacional que esse corpo tem inicialmente em energia cinética, porque ele vai perdendo, entre aspas, essa posição e ganhando velocidade. Então, a força-peso, a força gravitacional, vai ser responsável por converter energia potencial em energia cinética. Agora, vamos analisar o caso de queda livre, de movimento de um corpo no interior de um fluido viscoso, ou seja, sobre a presença agora de uma força de atrito, da resistência desse fluido viscoso. Quando isso acontece, continuaremos tendo a presença da força-peso atuando sobre esse corpo com o seu papel mantido de converter a energia potencial gravitacional em energia cinética. Ela tinha uma certa altura, vai diminuindo essa altura com relação ao plano aqui, horizontal, que é a nossa referência, e vai convertendo-a em energia cinética porque ela vai ganhando movimento. No entanto, há a presença agora de uma outra força aqui, que é a força do fluido, e essa força do fluido é uma força de resistência que esse fluido apresenta. Uma força esta que vai estar sempre contrária ao sentido do movimento, cujo papel será de converter parte da energia cinética em energia térmica, que a gente representa por essa letra Q, que alguns podem nomear como se fosse o calor. No entanto, a energia térmica, tudo bem? Então, recapitulando, a força-peso converte a energia potencial gravitacional em energia cinética e a força de resistência desse fluido converte parte da energia cinética em energia térmica. Agora a gente pode começar a introduzir a analogia. Quero que vocês visualizem aqui comigo o movimento de um elétron, um portador de carga elétrica, no vácuo, entre duas placas eletrizadas, planas e paralelas. Lembrando lá que nesse caso nós temos um potencial V menor e um potencial V maior. Um potencial V maior, um potencial mais intenso. Um potencial V menor, um potencial menos intenso. Sobre essas duas placas eletrizadas, estabelecer-se-á um campo elétrico. Campo elétrico este que será uniforme, o famigerado CEL, campo elétrico uniforme, cujo valor será constante, a orientação também será constante. Se soltarmos um elétron portador de carga elétrica negativa dentro dessas duas placas, esse elétron tenderá a migrar para regiões de maior potencial. Claro, ele vai ser atraído pela placa positiva, já que ele tem carga elétrica negativa. E veja que o papel dessa força elétrica será de converter a energia potencial elétrica em energia cinética. Antes, inicialmente, quando ele estava parado, ele só tinha acumulado uma energia potencial elétrica. A partir do momento que uma força age sobre essa partícula negativa, a energia potencial elétrica será convertida em energia cinética porque ele vai adquirir um movimento. Agora vamos analisar o movimento desse mesmo elétron no interior de um condutor elétrico. Veja que essa diferença faz com que nós percebamos que dentro do condutor elétrico há átomos. E esses átomos vão constituir a rede cristalina desse condutor elétrico. E aqui nós vamos ter um papel análogo ao de um fluido viscoso no caso da mecânica. Então nós temos uma região de menor potencial, uma região de maior potencial, estabelecendo-se ali um campo elétrico e ali vai atuar uma força elétrica então na partícula negativa, o elétron. Papel dessa força elétrica, converter a energia potencial elétrica em energia cinética. Quando a gente coloca o elétron dentro de um condutor elétrico,
Forças de interação entre esse elétron e os átomos que constituem a rede cristalina do condutor vão aparecer também. E essas forças de interação farão o papel de converter parte dessa energia cinética em energia térmica também. Esse é o famigerado efeito Joule. Então, na situação limite, nós temos que toda a energia potencial elétrica vai ser convertida em energia térmica. Em outras palavras, a energia potencial elétrica é dissipada no condutor. E aqui então a gente termina com esse quadro, com esse resumo, com esse mapa mental, para você ter as características de cada um desses movimentos e as suas analogias. A queda livre no vácuo está para o movimento de um elétron no vácuo entre duas placas eletrizadas planas e paralelas. Enquanto na queda livre no vácuo a força-peso converte energia potencial gravitacional em energia cinética, no movimento de um elétron no vácuo entre duas placas eletrizadas, a força elétrica converte energia potencial elétrica em energia cinética. A queda livre no interior de um fluido viscoso está para o movimento de um elétron no interior de um condutor elétrico. No fluido viscoso, a força-peso, a força gravitacional, exerce um papel de converter a energia potencial gravitacional em energia cinética, e a força do fluido converte parte da energia cinética em energia térmica. Assim como no movimento de um elétron no interior de um condutor, a gente tem a força elétrica convertendo a energia potencial elétrica em energia cinética e as forças de interação entre os elétrons aqui e a rede cristalina do condutor, convertendo a energia cinética em energia térmica, provocando assim o efeito Joule. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Valeu, valeu, fui!